Queridos, nós hoje vamos concluir a nossa série de mensagens sobre a nova sociedade em Cristo, sobre o livro de Efésios. E tivemos aí uma boa caminhada sobre estes conteúdos. Podemos observar de forma muito clara, né, o cuidado do apóstolo Paulo em escrever aos Efésios para trazer algo extremamente importante e que serve para nossas vidas hoje aqui. Mas queremos observar, irmãos, que ao longo, né, dos séculos, os exércitos militares, eles dedicavam-se a várias atividades para que houvesse um bom preparo para as batalhas. E os exércitos, eles primeiro avaliam todo o cenário da guerra. Eles também definiam pontos importantes a serem estudados e aplicava as suas estratégias militares, buscando analisar e prever o sucesso em suas próprias batalhas. Isso aí é algo claro. Quem é militar sabe que todas as abordagens que são feitas, elas passam por um estudo antecipado para poder se preparar bem e ir para a batalha de forma mais preparada. Então, antes de ir para a guerra, os generais, eles estudavam as táticas antigas, como tudo funcionou, como tudo já ocorreu anteriormente, como tudo funcionou, a topografia do ambiente, o que é alto, o que é baixo, o clima, se vai chover, se não vai, toda a previsão é analisada e aquilo deve ser como orientação para que o inimigo possa ser então minado ou ter êxito contra o inimigo. Observe, irmãos, que assim as defesas elas são mais estrategicamente preparadas e todo esse assunto nós podemos linkar com a nossa vida espiritual. A nossa vida espiritual, ou seja, o campo espiritual em que nós vivemos aqui, né, as táticas elas são diferentes, né? Logicamente, não há dúvida que uma batalha acontecendo, de fato, não é contra carne ou sangue, não são contra as pessoas que nós lutamos, mas por trás de todos os inimigos que se levantam contra nós, nós podemos perceber claramente que há um poder que é invisível aos nossos olhos, mas ele é existente. E o nosso inimigo, irmãos, não é visível, logicamente, mas nós então podemos observar e perceber as suas ações. Mas contando, irmãos, com material de estudo que a palavra de Deus mesmo apresenta para nós, Deus de fato conhece todos os planos e ações do inimigo e seus demônios assim em exercício para que todo o plano espiritual destrutivo possa alcançar os filhos de Deus. Satanás então criou fortalezas nas mentes dos homens e dos cristãos então sobre como lutar, como levantando-se as suas estratégias ineficazes e abordagens frágeis e errôneas que os crentes então acham que é essa batalha. Ou seja, a batalha contra Satanás não é uma batalha simples, não é algo fácil, mas é algo existente na nossa vida, na nossa realidade. Observe, irmãos, que as estratégias satânicas, elas incluem certos truques ou, de fato, estratégias bem elaboradas, e isto se repete em toda a Escritura, toda a Bíblia Sagrada, e todo cristão, ele pode, de fato, conhecer algumas delas, e eu queria citar 3 estratégias que Satanás utiliza para afetar os filhos de Deus. Primeiro é o engano. Satanás, ele tenta nos enganar com as suas propostas, com as suas ofertas, com metodologias, com a forma como nós observamos as coisas. Observa, ele traz neste engano toda uma bagagem de algo que visivelmente nós achamos que é bom, mas no final é perdição. Como também apresenta-nos as tentações, que elas não vêm de Deus. As tentações, elas são oriundas do poder das trevas. Assim como também as acusações que vêm contra a nossa mente sobre aquilo que nós vivíamos no passado ou coisas que ainda cometemos. No entanto, irmãos, é a palavra de Deus que nos apresenta uma armadura eficaz e exitosa no tocante às batalhas espirituais que pleiteiam contra nós. E é sobre este assunto que eu queria conversar com os irmãos hoje, no texto da carta aos Efésios, no capítulo 6 e os versos do 10 ao verso 18. Vamos fazer esta leitura, mesmo sentados como vocês estão. Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, nós vamos ler.
Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau. E depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo, no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Vamos até aqui, e eu queria neste momento orar, pedindo a Deus a sua bênção sobre este momento. Pai Santo e Eterno Deus, graças te damos, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui, de podermos então refletir sobre a Tua Palavra e extrair dela, ó Deus, aquilo que nós precisamos nesta noite. Que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos faça capazes, ó Deus, de compreender a Tua Palavra. Ilumina, portanto, a nossa mente. Toma este ambiente, ó Deus, em Tuas mãos e faz-nos, ó Deus, compreender aquilo que o Senhor reservou para esta noite, para cada um de nós. Vai adiante de nós, ó Deus, na ministração. Assim, Deus, nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, Paulo escreveu então esta carta. Nós sabemos que ele estava sob custódia, estava preso, estava encarcerado, provavelmente em Roma. É o entendimento que nós temos. Como sabiam os leitores situados na região Efésia, então da Ásia Menor, que foi a igreja que recebeu a sua carta, os da igreja de Éfeso. Então Paulo havia sido preso, irmão, sobre uma acusação, e é exatamente este o ponto alto da carta, quando ele então defende agora uma única sociedade em Cristo, quando agora não haveria mais distinção de judeus e gentios. Isto já foi repetidamente falado durante toda esta série, e há um ponto então crucial que o levou à prisão. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 21 e os versos 28 e 29, quando ele sofre uma acusação de ter trazido um gentio e entrado no templo, o templo que só era os judeus que deveriam entrar. Por esta acusação ele foi preso, e isto de fato foi o ponto alto entre que a divisão étnica que havia e cultural entre judeus e gentios. Havia de fato este problema, e a igreja de Cristo então, nesta nova formação, agora é apresentada quando não deveria haver mais distinção alguma. E observe, irmãos, que Paulo então argumentou por 19 vezes a palavra amor nesta carta. Ele fala sobre o amor, e o amor é um elemento onde alguém ama e o outro é amado. Então há uma relação, quando o amor existe, de uma relação de ambas as partes, onde há de fato um amor derramado sobre o seu povo, de Deus para conosco, mas também um amor de irmão para irmão, como assim agora formando um único corpo em Cristo Jesus. Esta é a ideia da carta. A ideia da carta então, que fortalece a recriação desta nova humanidade chamada Igreja do Senhor. E de acordo com esse plano original de Deus, o plano de que um povo estaria então junto para servir, para caminhar com ele, para ele dizer: é o meu povo, eu sou o seu Deus. Assim, nós podemos observar durante toda a carta que do capítulo 1 ao capítulo 3, nós podemos entender toda a contextualização de ensino acerca desta unidade. E do capítulo 4 em diante, nós podemos observar agora os aspectos práticos, e nisto está sustentado as ideias de que Cristo é o cabeça deste povo, o cabeça da igreja. O novo corpo, ou seja, a igreja, recebeu o poder do Espírito Santo para capacitá-los a viverem uma vida de acordo com essa nova vida, e é o que hoje muitos não querem viver na igreja, mas não querem viver de acordo com esse povo novo que Deus criou. E isto é um problema que nós temos. Por assim sendo, eu não considero então que Cristo é o cabeça da igreja, e sim apenas um modo de viver,
E nós podemos observar na carta, contextualizando para os nossos dias, que a carta, então, ela traz muitos aspectos de forma prática, para que não fique dúvida alguma do que é um novo viver em Cristo. Não é somente de lábios, mas é de atitudes, ações e formas de adorar a Deus, que aponta para esta direção daquilo que o Senhor está formando aqui na terra até o dia que Ele virá buscar a sua igreja. Observe, irmãos, que, contudo, encontramos nesta curta carta, mas muito rica de conteúdo, são apenas 4 capítulos, e quantos ensinamentos nós podemos tirar destes capítulos? Há de fato um detalhamento neste último capítulo, ou seja, um padrão detalhado de instruções para que de fato haja uma preparação na batalha que nós precisamos viver, travar no nosso tempo, no nosso mundo, o mundo em que vivemos. Inclui-se então também uma doxologia, uma conclusão, pois o apóstolo Paulo, ele começa no capítulo 1 falando sobre as bênçãos espirituais que nós dispomos, que a igreja pode receber ou recebe das mãos do Senhor. E ele vai então para os seus momentos de oração, fala então sobre a transposição do pecado para agora uma nova vida, e ele então vai para o 3º capítulo, fala sobre essa vocação, não é, entre os gentios para estarem então juntos com os judeus e serem uma única cidadania, um único povo. Paulo então continua nesse capítulo 4 agora falando sobre essa unidade e esta nova natureza. E, meus irmãos, nós podemos observar nos demais capítulos que são conteúdos maravilhosos acerca de instrução para que nós possamos caminhar. Então, nesta doxologia, ou seja, nessa conclusão, ele traz então muitos conceitos importantes de como de fato nós vamos suplantar as dificuldades da nossa vida. E o apóstolo Paulo tinha na mente dele muito claramente algumas coisas interessantes. Ele sabia que o crente, na sua caminhada cristã, ele iria enfrentar muitas lutas, ele ia enfrentar muitas dificuldades. Por isso que ele escreve doxologicamente, ou seja, no finalmente, na conclusão de sua carta, ele traz este conteúdo, dando então todos os indicativos de cuidados que nós, como parte agora responsável disto aqui, não é algo, não, Senhor, o Senhor me salvou, agora me leve. Me conduza, Senhor, me leve nas nuvens aqui, para onde eu for vai ser tudo abençoado, vai ser uma facilidade tremenda. Não, existe agora a nossa responsabilidade. Tudo o que ele falou aqui, na porção que nós lemos, é nossa parte, é o que eu devo buscar, é o que eu devo viver, é o que eu devo fazer, é a minha parte, minha obrigação, é a parte da minha responsabilidade. E, meus irmãos, isto é muito importante para que nós saiamos daqui hoje convictos de que muitas tarefas nós temos a realizar. Nós temos muitas coisas a fazer. Nós temos muito a buscar. E isto é, de fato, até um incentivo para que nesta vivência nós pudéssemos, então, desfrutar do agir de Deus na nossa vida. E eu queria repetir aquilo que eu tenho falado muito aqui. Vida cristã, irmãos, não é pegar essa parte da Bíblia e rasgar e dizer eu sou abençoado, tem muitas bênçãos espirituais sobre mim, está tudo maravilha. Não. Vida cristã é entender que existe um reino espiritual das trevas que trabalha 24 horas por dia, todos os dias, para tentar minar a minha fé, para me desanimar, para me entristecer, para me decepcionar, para ver as coisas de forma equivocada, para poder reclamar de Deus, para poder murmurar do Senhor, para poder achar uma N coisas, para poder então obstacular a minha caminhada. Então, vida cristã não é uma vida fácil. É uma vida abençoada por Deus, com muita paz, com muita luz no caminho, com a luz do caminho. Mas não é uma vida fácil. Não é uma vida simplista como se vê por aí afora. E assim, meus irmãos, nós podemos buscar a partir então do capítulo 4, pois a carta ela tem 6 capítulos, não apenas 4, mas 6 capítulos, mas buscando então a partir do capítulo 4, nós podemos então ver as argumentações do apóstolo Paulo nas áreas de santidade, nas áreas familiares, de servos e senhores, e de toda uma busca para um padrão estabelecido de fortalecimento da nossa fé. Observe, irmãos, que daí Paulo é enfático ao combate que teriam então de travar aqueles irmãos em Éfeso, ocasião então dos principados e potestades, como então deveriam se comportar diante desta batalha espiritual.
Observe que no Antigo Testamento há muitas imagens de Israel como guerreiros, o povo guerreiro, o povo de guerra, não é? O Senhor é o general, não é? Homem de guerra é Jeová. Então tem muitas imagens que são de guerra, e aquelas guerras de fato aconteciam do povo de Deus em vias de fato, mas apontava então para uma guerra muito mais ampla, muito mais profunda, que tratava-se então de um reino espiritual. Isaías é muito forte em alguns aspectos, pois fala diretamente no capítulo 59, verso 17, ele diz que vestiu-se de justiça com uma couraça e pôs o capacete da salvação na cabeça. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está falando em Efésios já são coisas que ele já tinha lido lá no profeta Isaías, já são as ideias, as imagens trazidas de lá. Isaías no capítulo 11 e os versos 4 e 5 fala que a justiça representada na couraça da armadura de Deus será o cinto nos seus ombros e a fidelidade, os cintos dos seus rins, que protegem então toda esta parte. E no capítulo 52, verso 7 de Isaías, que formosos são os pés que anunciam as boas novas, o evangelho da paz. Mesmo, irmãos, que Paulo tenha então tomado emprestado todo esse vocabulário, né, veterotestamentário, ou seja, do Antigo Testamento, a imagem que as palavras então nutrem o seu conteúdo, sua argumentação, é de fato um soldado pronto para a guerra. E a pergunta é: nós somos soldados aqui, estamos prontos de fato para esta guerra? Ou estamos todos cravados de bala, ensanguentados, desprotegidos, levando todo tipo de rebordosa do inimigo na nossa vida? Será que a nossa mente tem estado de fato protegida contra esses dados inflamados? Ou nós somos um campo aberto que o inimigo faz da nossa mente bolinha e faz tudo o que quer? Precisamos, irmãos, parar um pouco para entender que a armadura de Deus, de fato aqui neste texto de Efésios, é uma metáfora que representa a necessidade de nos revestirmos de virtudes e de tais proteções espirituais para enfrentarmos as batalhas espirituais e resistirmos às tentações e ataques do inimigo. É um conjunto de fato de equipamentos que se somam para uma proteção total do corpo, isto espiritualmente falando. E são elas o cinto, que nós vamos falar, como também a couraça, o calçado, como o escudo, o capacete e também a espada. Assim, meus irmãos, no verso 10, nós podemos observar claramente que ele já inicia assim: quanto ao mais, e este quanto ao mais é diante de tudo que eu já falei para vocês, de todas as bênçãos espirituais, de todas as orientações que foram dadas, de tudo que Deus fez em poder resgatar vocês das trevas e do inferno e trazer para a sua luz. Depois de tudo isso, o que é que eu ainda tenho para dizer para vocês? Quanto ao mais, ou seja, finalmente, depois de tudo isso que eu falei, sejam fortalecidos. Sejam fortalecidos, ou seja, é parte nossa. Não é assim, fique de boa que ele vai lhe fortalecer. Não, é uma busca. E esta busca, nós vamos ver, irmãos, que se eu não tiver uma vida de leitura bíblica na minha casa, não é aqui não, porque aqui todo mundo lê a Bíblia. A gente diz, vamos ler o texto tal, todo mundo está aqui. Mas a gente não está aqui toda semana, a semana inteira aqui. Então, se eu não tiver nutrido na minha mente, na minha casa, no meu estilo de vida, leitura assídua das Escrituras e meditação nela e vida de oração, zero. Proteção nenhuma. Eu vou ocupar minha mente com o quê? Com trabalho, com futilidade, com internet, com novela, com série, que não instrui em nada, não vai somar em nada. Eu vou nutrir somente em coisas fúteis, e que não vai munir a minha fé diante dessa realidade que nos rodeia. Observe, irmãos, que quando ele diz assim, então, quanto ao mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, esta força não é minha, esta força não é nossa, esta força é do Senhor, é na força dele. Sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, se não for o poder dele, eu estou perdido. E como é que eu faço para me fortalecer? É uma busca, irmãos, é uma busca. Observe que Paulo, então, ele está chegando ao final da epístola e ele traduz a ideia de todo verdadeiro filho de Deus, que aprende de forma muito clara que a vida cristã é um campo de guerra. Observe em Gálatas capítulo 5, verso 17, nesta fala militante
da carne contra o espírito. Está na Bíblia. Gálatas 5,17, porque o espírito milita contra a carne e a carne contra o espírito. Há uma guerra interna e cada um deles tentam fazer com que nós o obedeçamos. E a pergunta é, como filhos de Deus, diante deste conteúdo, qual será a minha atitude? Eu vou nutrir o espírito e me inclinar para o espírito, ou eu vou deixar que a carne tome conta? É simples, irmãos. Simples no aspecto do entendimento. São duas opções. São duas opções que nós temos. Então, as hostes de Satanás, elas tentam impedir e obstruir a obra de Cristo. E querem colocar cada crente fora do combate. Fora do combate. Não precisa você guerrear, não. Você já é meu, já. Fica aqui. Fique tranquilo. Não se aperreie, não. Quando você viver um crente entre aspas, na igreja, com a vida tranquila, fácil, está tudo bem. Nem parece que está aqui. Vá atrás. Irmão, faça uma análise. Se você realmente faz parte deste novo povo aqui. Ou se apenas aderiu à igreja. Acha bonita a igreja, é legal, gosto da igreja, é muito bom estar na igreja dos crentes, né? Ver a lei dos crentes. Mas eu não sou desse povo, não faço parte disso. Então Satanás não está nem preocupado com isso aí. Isso aí já é meu já, está tranquilo, beleza, vida fácil. Assim, queridos, ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder nos remete ao entendimento que somos fracos. Nós somos fracos. Se a palavra de Deus manda que eu seja fortalecido neste poder, em outras palavras está dizendo, você é fraco, meu amigo. Você é nada. Nós não temos poder para nada. Fortaleça é no poder dele, porque no seu não dá um caldo. E dizer assim, eu serei santo na força do meu braço, coitado. Nem eu, nem ninguém, nenhuma pessoa, nenhum ser humano tem esta capacidade. Só na dependência do Senhor. Só na busca por uma fé fortalecida na palavra de Deus, dependendo dele, buscando a ele, porque de outra forma é um atestado claro, eu não sou desse povo, não faço parte do povo de Deus, apenas eu caminho junto, eu estou aqui por perto. Assim, queridos, neste entendimento que somos fracos e incapazes por nós mesmos, isto deve nos trazer a ideia que somente nele, somente no Senhor, nós teremos a suficiência para poder vencer. E esta suficiência está dita pelo próprio apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3 e o verso 5. A nossa suficiência vem do Senhor, não de nós mesmos. E aí, queridos, o segundo comando que Paulo dá está no verso 11, quando o texto diz assim: vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque haverão de acontecer. Ciladas do diabo e tem a todo momento, a todo instante. Todo momento tem cilada. E eu preciso entender isso com muita clareza. Paulo então orienta, irmãos, aqueles irmãos em Éfesos, para que eles estejam revestidos de toda. Esta palavra toda, ela é central neste versículo. Não é somente uma parte da armadura. Não é andar na moto com a luva e sem o capacete. Tem que ser o completo. Não é? Tem que ser os equipamentos certinho. Porque se acontecer alguma coisa, você está protegido. E observe que a armadura, ela é completa. Ela tem muitas coisas para serem utilizadas. Nesta metáfora, como está então a nossa armadura? Apenas algumas peças não serão suficientes para que nós possamos vencer. Tem muito crente, irmãos, com quase toda, mas o capacete está fora. A mente está desprotegida. E aí bota tudo quanto não presta na cabeça. Pensa em tudo quanto é errado, equivocado, troncho, entende diferente, faz errado. Tudo bem, está com a couraça no peito, não é? Está até com escudo, daqui a ali ele se protege. A espada ninguém sabe nem se está amolada, que aí seria o conhecer as escrituras. Mas a mente e a cabeça está
desprotegida. E o inimigo, irmãos, usa tantas estratégias contra nós. Quantos aqui já ouviram dizer assim, eu estou tão desanimado? Sabe o que é isso? Estratégias de Satanás. Desânimo. Lembra de Elias? Elias, o guerreiro, usado por Deus, um profeta extraordinário, que orou, que viu o fogo descer e acabou com tudo ali. Uma palavra daquela mulher, Jezabel, bateu um desânimo no coração de Elias. Que a gente, ao ler o texto de Elias, a gente diz, cadê o cara tão aguerrido? Fugiu. Ficou lá debaixo de um pé de árvore, desejando a morte. Senhor, eu não sou melhor do que ninguém, me mata, eu quero é morrer. Estou fora. Gente, o que foi que aconteceu? O que foi? Diante de todos os grandes feitos que Deus fez. Desânimo. Astutas ciladas de Satanás. E a gente sabe do resultado, né? O anjo do Senhor, Jesus, lá no Antigo Testamento, foi lá. Ei, rapazinho, se levante, coma e beba. Pão quentinho na hora, viu? Pão quente, não é frio, velho, mofado não. Pão quente, com água fresca. Ele dormiu, o anjo ficou por ali esperando, foi de novo, ei, se levante, tem muito caminho pela frente. Se lembre que tem um povo que está esperando por você. Viu? Levanta a cabeça, bora, que conversa é essa de desânimo? Bora. E Elias levantou-se, seguiu frente, seguiu viagem. Quantas vezes o crente está desanimado? Por quê? Por causa de uma crítica? Por causa de um disse-me-disse? Por conta de olhares esquisitos? Não, fulano não me viu direito, eu fiquei assim, virou a cara, não sei o quê, mimimi. Astutas ciladas de Satanás, velhinho, para tirar você do caminho, meu irmão. Tá aqui. Vou mais não. Por quê? Não, porque ninguém me quer lá. De quê? Cilada de Satanás. Desânimo, frustração, murmuração, reclama de tudo, infidelidade conjugal, confusão. Quando ele não arranja uma, se mete numa. Meu Deus, Satanás articulando, ó. Quero ver o circo pegar fogo. Daqui a pouco, pum, pipoco, pedaço de crente para todo lado. Rebeldia, ganância. Na sandália da outra que chegou, já estou com inveja. Misericórdia. Meus irmãos, falha na área moral, cilada de Satanás. Quantos? Não dá nem para contar. Quantas vezes a gente tem a oportunidade de fazer a coisa certa? Meu Deus, vem o enviado do Satanás. Ele diz, olha, vem aqui, que filé, olha mesmo, que maravilha. E a pessoa vai e se abobalha. E Satanás saiu ganhando. E a gente sai perdendo. Meus irmãos, quer ver uma ciladinha do Satanás? Muito frutífera, viu, por sinal. Futebol no domingo, na televisão. A hora de sair para o culto, meu Deus, o coração fica uma banda no sofá para assistir o Flamengo e a outra para ir para o culto. Meu Deus, e agora o que é que eu faço? Não era nem para a gente ter essa dúvida. Era para desligar a TV no domingo, puf, pronto, para não ter nem perigo. Já sabe que vai ficar dividido, né? Aí vem para o culto, mas chega aqui, ainda pega o telefone e fica olhando o placar aqui. Não, o pastor está pegando. Eita, 0-0. Olha para o relógio, meu Deus. E a pregação? Acabou-se. É o corpo presente e a mente, quem sabe lá onde. Irmãos, cilada de Satanás. Quantos namoros é cilada do inimigo? Cilada do capeta. Para atrapalhar a vida. Para mexer com a fé.
para desgastar, para quebrar tudo. Ego, vitimismo. Tem gente que vive como vítima a vida inteira. Meu Deus, até do vento ele se vitimiza. Meu Senhor da glória. Maledicência, eu não vou nem falar, irmãos. Queridos, as áreas da igreja são alvos de Satanás. Eu já fiz parte de louvor de igreja há muitos anos, desde eu com 12 anos de idade. Quantas vezes eu vi equipes de louvor entrar em desavença de uma forma que aí virou fumaça. Resultado. No dia do culto domingo à noite, quem é que toca? Porque o inimigo saiu ganhando. Ele ganhou, ele chegou, ele alcançou o seu objetivo. Qual foi? Desavença. No casamento, o que é que ele mais quer? É que o casal vá dormir brigado, arengado. Entendeu? Com raiva um do outro. Pronto. É um objetivo. Olha quantas áreas eu falei aqui, irmãos. Às vezes está tudo maravilhoso. Na ida para casa, da igreja para casa, quando chega em casa, amor, tu fez café? Fiz não. Eu não acredito não. E vai dormir com raiva. Por conta do café que não fez. Uma bobagem. Aí vai dormir com raiva. Aí amanhã de novo. Depois de novo. O casamento não presta. Satanás está ganhando, viu? Está ganhando espaço. É devagarzinho, não tem pressa não. Hoje é um café, amanhã vai ser o arroz, queimou. Depois foi o botão da camisa, na hora de vestir estava arrancado e a mulher não viu. Depois o marido disse uma palavra grossa. E daqui a pouco, pronto. Sabe onde é que vão estar? No cartório, assinando a certidão de divórcio. Faltou o quê? Vigilância. Faltou o quê? Revistam-se da armadura de Deus. Entender que por trás de cada ação, Satanás está por trás. Lembra de Pedro, que disse, Senhor, o Senhor morrer? Que conversa é essa? Tira isso da sua mente, o Senhor, o nosso Senhor. Foi o que Jesus disse? Afasta-se dele, Satanás. Olha mesmo. Estava endemoniado com aquelas palavras, humanamente, beleza. Afasta dele, Satanás. Quem estava por trás daquilo? O inimigo. E meus irmãos, versos 12 e 13, então, um alerta importante contra quem de fato é a nossa luta. Verso 12 e verso 13. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Verso 13. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir o dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabalável. Alerta importante demais. E meus irmãos, uma das coisas que me chamou a atenção nesta porção é a existência de um dia chamado mal. Tem dia mal? Tem. Tem dia mal, irmãos. Tem o dia que é o dia da tentação. É o dia de fechar um negócio e você sonhou a semana inteira e naquele dia, na hora de assinar, tem uma cláusula ali que é para você roubar. Para roubar. Aí você, e agora? Eu assino ou não assino? O dia mal é aquele que a gente sai de casa, o pneu fura, quebra o retrovisor, cai, não é? Chega atrasado, leva a bronca do patrão, chega em casa para fazer uma comida, o liquidificador queima, a TV de enguiça, fica uma linha no meio, vai dormir, o ar-condicionado não funciona, 10 horas da noite, não tem ventilador, a muriçoca, o calor. Senhor, hoje foi problema. Que é para ver se a gente reclama. Sim ou não? Aí a gente tem que fazer o quê? Glória a Deus que eu estou vivo, Senhor. Tudo isso aí se resolve. O que é que tem? Uma noite acordado? Isso é besteira. A gente não passa tantas noites acordadas assistindo. Mas uma noite acordada aqui, eu vou olhar para o mundo aqui, calorzão, de 35 graus de noite em João Pessoa. O que é que tem? Amém, Jesus, estou por aqui. Pronto.
vai orar. Aí quando a gente não está com a fé, ok? Isso é uma vida desgraçada, tudo dá errado na minha vida, nada funciona, tudo dos planos deu tudo errado. Não é verdade? Perdi o horário do avião, deu errado a viagem, meu Deus. E a gente não para só para perceber uma coisa. O que é que Deus está fazendo? Será que Ele está alheio a tudo isso? Não está, não. Ele está, às vezes, nos testando, né? Ou, quem sabe, até nos livrando de um mal lá na frente, que eu nem sei o que é. Então, eu devo me alegrar no Senhor. Se alegrar no Senhor, meu irmão. Deus é muito maior do que qualquer coisa por aqui. Amém? E pronto. Não reclame não. Não reclame não. E assim, meus irmãos, somos testados. E a nossa guerra não é contra os filósofos ateus. Não. Não é contra o professor da universidade que só fala sobre justiça social e dizer que tudo é relativo e que a Bíblia não vale de nada. Não entre nessa não, a sua luta não é contra isso não. A sua luta não é contra os praticantes de cultos que negam a Cristo. Nossa luta, irmãos, não é contra o irmão da igreja, nem contra a irmã da igreja. A sua luta não é contra o pastor da igreja. Sua luta não é contra o seu marido, nem sua esposa. Sua luta não é contra o seu celular. Não é contra, irmãos, os governantes injustos e ímpios que conduzem os organismos políticos do nosso país. Nossa luta não é contra essas coisas, não. Quando a gente parte para lutar contra a carne e o sangue, a gente não entendeu espiritualmente o que é que de fato acontece. A nossa luta não é contra isso. É contra as potestades, contra as forças demoníacas existentes. É contra um batalhão de anjos caídos que atuam sob a ordem de Satanás. É contra os espíritos maus que têm poder de influenciar as pessoas. Meus irmãos, nós não podemos vê-los, mas nós podemos perceber no nosso derredor, próximos de nós, atuando, tentando enganar, tentando influenciar, tentando oprimir, tentando enganar, a fim de nos fazer tropeçar na nossa caminhada e nos entristecer e entristecer ao nosso Deus. Este é o objetivo. Mas na armadura de Deus, irmãos, nós temos tudo o que nós precisamos para suportar os ataques no dia mau, que se refere a qualquer momento da nossa vida, pois ele vem com fúria. O inimigo das nossas almas, ele atua com toda a sua fúria, e só quem aplaca a fúria do inimigo é o Senhor nosso Deus, é o Senhor Jesus. E a nós cabe-nos então nos revestir disso aqui. Observe, queridos, e estando então nós firmes, vamos passar por esta tempestade e vamos permanecer de pé. Este é o objetivo de Paulo aqui nas Escrituras. Permaneçam fiéis, firmes no Senhor. Percebam que não é contra as pessoas que você vai lutar. Não, é contra as potestades e tempestades. Um parêntese aqui. Na nossa família, por exemplo, nós precisamos, irmãos, orar e revestir também a nossa família com essa armadura de Deus. Temos esta prerrogativa. Maridos aqui, vocês são pastores da casa de vocês. Vocês são os pastores da casa de vocês. Vocês têm a prerrogativa de conduzir o rebanho que vocês têm em casa a Cristo. E fazer uso dessas armaduras. Uso disso aqui. Para o bem da sua família. Muitas famílias, irmãos, têm vivido tempos de decadência e de falência pelos bombardeios de Satanás. E não adianta outra alternativa não, viu? Vai ter bombardeio pesado. Agora, se eu tiver sem a armadura de Deus, eu vou ser um trampolim, uma bolinha que vai para um lado e vai para o outro, nas mãos de Satanás. Observe, queridos, que dentro do seio familiar, os membros da família, muitos vivem se acusando, buscando então um culpado para as coisas de casa, uma razão para ver o que estão armando
vendo, mexendo, atrapalhando, e a família acaba sofrendo essas questões e não percebe que por trás de tudo aquilo ali existe uma força demoníaca que está trabalhando para prejudicar. E aí, meus irmãos, quantas famílias vivendo em brigas, intrigas, corações magoados e rancorosos, traições, mentiras, famílias que vivem nesse ressentimento por falta de paz, envolvidos com vício, com falta de honra dentro do lar, de respeito mútuo, sendo desrespeitosos, falta de amor, de carinho, de afeto, e acha que a guerra é com o outro. Não, a sua guerra é contra Satanás, que está atuando e está ganhando espaço aos pouquinhos na família. É hora, irmãos, de pensar, de parar, de perdoar, de revestir-se então de toda a armadura de Deus e buscar forças no Senhor e no seu poder. No verso 14, então, queridos, ele começa agora a entrar nos detalhes de todo este conteúdo metafórico desta armadura. E eu não vou demorar, pois seria requerido bastante mais tempo para a gente poder falar sobre essas questões. Mas no verso 14, irmãos, diz assim: portanto, fiquem firmes. Ou seja, vocês é quem vão ficar firmes. Faça a parte de vocês, cingindo-se com toda a verdade e vestindo a couraça da justiça. Olha só, irmãos, que coisa extraordinária. O dicionário bíblico, então, atribui essa palavra cingir-vos de se revestir de algo que aguenta a resistência, de força, que requer força. Ao mesmo tempo, o dicionário traz uma outra definição de colocar algo sobre si, como, por exemplo, um cinto, um cinturão que dá forte, que dá sustentação à roupa. E nós estamos falando de uma armadura, de algo que será vestido da cabeça aos pés. O cinto, portanto, tem esta finalidade de prender, de segurar, de dar força. E, meus irmãos, este cinto, é preciso então compreender que este cinto está ligado exatamente à verdade. Ou seja, a verdade verdadeira, a verdade de Deus, a única verdade, ela está representada neste cinto que nos prende, que sustenta, que serve de base, né? Tanto para a calça, para a parte de baixo, como para a parte superior. O cinto, exatamente, este cinto da verdade, precisa ser algo interessante, entendido em dois aspectos. Ou seja, a verdade que é antônima à mentira, ou seja, a verdade que é contra a mentira, e a verdade que tem a sua característica baseada na verdade de Deus, na única verdade, que é a verdade verdadeira, única, não é relativa, não é mais ou menos, não, essa é a sua verdade, não. Estamos falando da verdade absoluta, a verdade de Deus, que está nas Escrituras Sagradas. Devemos então, irmãos, vincular a verdade ao nosso coração, que medita nela de dia e de noite. É aquele cidadão do Salmo 1. O mundo então quer nos fazer acreditar, irmãos, que a verdade ela é relativa e ela muda com o tempo. Mentira, cilada de Satanás. A verdade de Deus nunca mudou, é a mesma. A palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e sempre será a mesma palavra. E assim, o mundo quer fazer com que nós venhamos a acreditar nisso. E o Senhor nos ensinou que assim como Ele é imutável, a sua palavra também não muda. O mundo há de passar, mas as minhas palavras, elas jamais passarão. Esta é a verdade de Deus. E, meus irmãos, o próprio verso 14 fala também sobre a couraça da justiça. E olhando então para o cinto que será de base para esta couraça, o cinto desta verdade, meus irmãos, também nos leva à compreensão que para termos uma base de verdade, para que a couraça da justiça esteja fixada nesta verdade, eu preciso compreender que a vida do crente, ele precisa ser uma vida verdadeira, uma vida de verdade. Uma vida onde os lábios proferem verdade, onde os olhares e todas as nossas expressões de relação com o próximo seja verdadeira, porque Deus odeia a mentira. Deus odeia a mentira. Essa verdade da couraça da armadura de Deus é uma verdade que precisa ser um emblema na vida do crente. Uma verdade que precisa ser percebida por todos que vivem ao nosso redor. E aí, meus irmãos, meia verdade não é verdade.
Mais ou menos verdade não é verdade. Omitir é mentir. Não, eu não menti, eu apenas omiti. Não, você faltou com a verdade completa. Veja que isso aqui, irmãos, nos confronta profundamente. Vivemos hoje numa época da mentira. Uma época da mentira. Quando a pessoa vai para um ambiente bonito, tira uma selfie assim, para dar a entender que está tudo maravilhoso. Às vezes o cara está liso, não tem um centavo no bolso, mas passa na frente de um hotel, tira uma foto, tchum, e bota lá. Eita, menino, onde fulano está? Menino, é dinheiro, viu, meu amigo? Passei hospedado nesse hotel. Hoje a gente vive isso nas redes sociais. É assim, irmãos. Como não tem um tostão, mas tá lá na loja, olhando as roupas, tá aí, tira uma foto. Cara, nunca. Mentira nas relações. Dizer eu amo o irmão. Mentira. Odeia de morrer. Se pudesse, matava. Somos corpo. A gente até canta. Quantos de fato falam a verdade na hora que canta isso? Somos um corpo, mas quando sai daqui, não fala com ninguém. Mentira. E meus irmãos, se a gente fosse ficar só nesse ponto aqui, dava para a gente falar até amanhecer o dia. A gente sair daqui para o trabalho, direto para o trabalho, só falando nesse ponto. E nós somos chamados a vestir a couraça, a armadura de Deus. Ou seja, o cinto da verdade. E aí vamos agora botar a couraça da justiça. Pois a couraça, ela é uma roupa que pega do pescoço até a cintura. Protege o pescoço com escamas metálicas. O pescoço e o peito e todos os órgãos vitais. Ou seja, o meu coração estará protegido. A minha vitalidade estará preservada. O meu pescoço estará protegido. A couraça da justiça é exatamente esta proteção, conforme escrito em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Todo crente é revestido da justiça de Deus. Mas nós podemos e devemos manifestar a justiça e a integridade em um viver em retidão e guardar os mandamentos do Senhor, pois assim diremos que amamos a Deus, como falamos hoje pela manhã aqui. Observe, irmãos, que o peitoral era de fato esta peça bem forjada, bem preparada, e que coloca então o coração do homem em uma redoma de proteção, de segurança, para que uma flecha, um dardo inflamado não alcance o meu coração. E meus irmãos, como é que está a proteção do nosso coração? Ou seja, o coração é de onde saem as veredas da vida. O coração é de onde estão as convicções. Os corações é onde estão toda a sustentação daquilo que eu creio. A minha fé está no coração. O eu amo de verdade tem que ser algo que vem lá do coração. O meu louvor ao Senhor tem que ser algo do coração. A couraça da justiça traz este amparo de ser algo justo, que protege o meu coração na expressão de uma verdadeira devoção ao Senhor. Observe que o apóstolo ele diz que a couraça do cristão é a justiça. Somente sendo justo, os nossos corações poderão então estar protegidos contra os ataques do maligno, que vem na forma de acusação. Irmãos, quantas pessoas eu já atendi que não conseguem se perdoar por conta de coisas cometidas no passado. Meus irmãos, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Amém? Tem mais vezes, depois que eu sou justificado, não tem mais espaço para o acusador. Não tem. Observe, irmãos, que essa couraça de justiça, que aqui somos ordenados a vestir, ela não é nossa. Ela é do Senhor. A força é dele. O cinto é a verdade dele. A couraça é a justiça dele sobre a minha vida. Porque a nossa justiça, ela é considerada trapos de imundícia pelas Escrituras Sagradas. Mas observe, irmãos, que esta justiça, neste peitoral,
é feito então da justiça pertencente a Cristo. Ele que conquistou essa justiça, Ele que nos faz justificados, Ele é o verdadeiramente justo, é Ele. Mas Ele assumiu por mim e por você, lá na cruz do Calvário, e nos fez justos. Observe, irmãos, passamos então a ter a sua justiça em nós, quando nós fomos alcançados pela sua salvação graciosamente, e cremos no seu nome. É neste momento então que acontece a grande troca. Os nossos pecados agora, a culpa, tudo foi removido, e agora a justiça de Deus, ela é imputada, aplicada às nossas vidas. Louvado seja Deus por isso. Assim, meus irmãos, o maligno é chamado de o acusador. Ele ataca o povo de Deus de muitas maneiras, sendo uma delas, irmãos, acusando-nos do pecado da culpa. Quão importante, queridos, é que o nosso coração esteja protegido, envolvido com estas convicções, com aquilo que nós somos em Cristo, e nós devemos de fato vestir a couraça da justiça. E por aspectos práticos, que o nosso olhar para a nossa vida seja um olhar, irmãos, olhando para essa justiça que nos envolve, que nos protege. O verso 15, ele fala sobre os nossos calçados. Tenho nos pés calçados para a preparação do Evangelho da Paz. Os soldados romanos, eles usavam sandálias com solas grossas de couro e incrustadas em pedaços, né, de materiais resistentes, e eram tudo amarrado no seu pé até uma certa altura, até a tíbia, e com inúmeras tiras para ficar bem sustentada, bem firme nos pés, para que ele pudesse correr aproximadamente 3.000 metros em uma corrida nas batalhas. Era um tipo de calçado que ele era muito forte, mas ele era bem leve, permitindo então que ele pudesse se locomover com facilidade na hora das batalhas e das dificuldades. Queridos, quando a gente olha para este conteúdo do templo, Paulo então identifica que os sapatos espirituais do cristão, eles deveriam ser tal qual, leves e resistentes, para facilitar a nossa caminhada. Observe, irmãos, que assim sendo, na nossa caminhada, vivemos uma corrida que é incessante, é do dia a dia. E esses calçados não podem obstacular a nossa caminhada. Isso sugere, irmãos, então prontidão. Prontidão em levar o Evangelho da Paz a todos os momentos da nossa vida. Ou seja, como discípulos de Cristo, o Evangelho nos obriga a negarmos a nós mesmos, tomando a nossa cruz, e seguir a Cristo de forma ágil, seguir ao Senhor, em obediência a Ele, é permanecer firmes de pé no fundamento do Evangelho. Ou seja, o calçado dos pés justamente deve ter este ponto como um fundamento, como aquilo que, quando nós ficamos de pé, estamos pisando em cima de sandálias, e esta sandália, irmãos, deve ser o Evangelho da Paz. Deve ser o Evangelho da Paz. Ou seja, aquela notícia maravilhosamente boa de que estamos em paz com Deus através da fé no nosso Salvador, que nos proporcionou, deve estar sempre conosco como base do nosso andar. Ou seja, uma vida piedosa, uma vida que por onde aquele irmão passa é uma bênção. Mas tem outras ocasiões de assim, quando fulano chega, misericórdia, e porque é crente, viu? Já ouvi muito isso por aí. E aí, meus irmãos, vamos andar descalços ou vamos andar calçados no Evangelho da Paz? O verso 16 fala sobre o escudo. Que coisa linda. Segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar os dardos inflamados do maligno. Irmãos, o escudo da fé sempre foram usados para desviar os ataques nos combates. Eram grandes e justamente para cobrir todo o corpo. O soldado colocava no seu braço e todas as flechas, que dardos são flechas que vinham para poder atingir fatalmente. Então o escudo,
ele tinha justamente esta vantagem de ser grande dos pés até a altura da cabeça, para que ele pudesse ver, mas ele tinha aqui o capacete, para poder então ele se sair bem e não ser atingido. Este escudo, irmãos, de fato deve ser a nossa fé. A nossa fé deve ser inabalável. A nossa fé, todos os ataques contra a nossa fé, nós temos que conhecer bem as Escrituras para poder responder e anular os dardos, os ataques inflamados de Satanás. Não tem outra saída. Nós temos que fazer valer-nos exatamente deste instrumento chamado escudo. No entanto, o elemento chamado fé, ele é essencial, irmãos. Pois em Hebreus capítulo 11, verso 6, o autor aos Hebreus diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, se o escudo é da fé e eu estou sem fé, eu estou sem escudo, estou desarmado. Eu estou pronto para receber um grande ataque. Beleza, mas o que é que eu tenho feito para nutrir a minha fé? O que é que eu tenho feito? Se eu estou afastado da comunhão da igreja, eu preciso fazer algo, eu preciso correr urgentemente, voltar rapidamente, para poder fazer parte do corpo de Cristo. Porque aquilo nutre a minha fé. Nutre a minha fé. Estar no culto nutre a fé. Por que o pastor daqui dessa igreja é tão abusado com essas coisas? Tão chato, né? Pega no pé demais da turma, né? Para estar no dia do Senhor, né? Nunca para de cobrar, de estar. Sabe por quê, irmãos? Porque é meu dever fazer isso. Eu fui chamado, não foi para ocupar um púlpito não, só não. Eu fui chamado para poder cuidar de um rebanho a quem eu vou prestar contas. E eu não estou aqui para brincadeira, estou aqui para levar a sério. Quem quiser viver na seriedade, ok. Quem não quiser, paciência, Deus está vendo, estou fazendo minha parte. E continuarei fazendo. Continuarei do mesmo jeitinho. Com todo amor, carinho, dedicação, me esforçando, fazendo o máximo. Mas eu preciso pregar isso aqui. Porque isso nutre a nossa fé. Estar na igreja nutre a fé. Faça um teste, passa um mês sem vir à igreja. Aí com um mês eu vou conversar com você, para ver como é que vai ser. Quando eu estou de férias, se eu penso, às vezes que eu penso assim, rapaz, eu não vou para o culto hoje, eu vou ficar em casa. Eu já fiz isso em outros tempos. É uma angústia do coração, que parece que a segunda-feira não vai valer de nada, está faltando alguma coisa. Eu não sei se isso acontece com vocês. Quando a gente está doente, que não vai ao culto no domingo, a gente fica em casa. Está faltando alguma coisa. Parece que eu comi, eu não me alimentei. A semana começa toda sem gosto. Porque o crente de verdade, ele busca essa nutrição de sua fé. E é isso, irmãos. Observe, queridos, que quando nós olhamos então para estas pontuações bíblicas, se a fé, irmão, não estiver em exercício, o amor, a esperança, a paciência, sumirão. Sumirão. E como é que eu vou nutrir a minha fé? Não tem outra saída. Leitura da palavra, oração, comunhão. Pronto. Não dá para a gente negociar, irmãos, isso aqui. Porque todos os objetivos que nos tira da comunhão, pode ir atrás. 99,9999% é coisas para a gente mesmo. É os nossos interesses. É coisas fúteis que ficarão. Aí quando a gente chegar na frente do Senhor, naquele dia, mas Senhor, o que é isso, Senhor? Não, meu filho, cadê suas mãos? Você trocou tudo pela comunhão. Como é que vai ser? Meus irmãos, e os dardos inflamados é exatamente isso. Inflama os nossos corações com paixões, com angústias da consciência. Quando nós estamos com a nossa fé derrubada, sabe o que acontece? A nossa língua, ela é inflamada por Satanás. E ela adota 3 características. A língua fica rápida, silenciosa e venenosa. Não tem nutrição. A fé acabou. Se junta para falar mal da vida do outro e não para falar de Bíblia.
de conteúdo da igreja, de se alegrar com o avanço missionário. É assim que funciona. E aí, meus irmãos, qual é o apelo do apóstolo Paulo? O apelo dele é que nós possamos nos revestir disso. É que a gente possa estar observando tudo isso, porque Satanás, ele entra sutilmente em coisas que a gente olha assim, mas isso aqui é bom demais, Deus está presente. Está nada, está muito longe. E meus irmãos, no verso 17, estamos já indo para o final, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra. Diz assim o texto sagrado, verso 17, que diz: usem também, mais uma vez, ele está dizendo, o capacete não é seu, você vai usar esse capacete, use ele, capacete, usem também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E meus irmãos, observe, queridos, que um capacete foi projetado para proteger a cabeça, sabemos disso, mas, metaforicamente, nós podemos compreender que espiritualmente, protege-nos neste ataque, o nosso entendimento, os nossos pensamentos, em que pensamos, o que estamos sentindo. Satanás, irmãos, ele é ineficaz de penetrar nossa mente, bem verdade, e de fazer-nos cometermos certos pecados, mas ele usa os meios da observação. Ele está só olhando o que é que você gosta, ele está olhando o que é que você percebe, o seu olhar. Se tem uma coisa aqui que é uma tentação e você olha, daqui a pouco olha de novo, aí olha de novo, ele está vendo, ele gosta daquilo ali. Então vamos aqui, vamos inventar, e daqui a pouco o crente está na lona. É assim, queridos, que acontece. E meus irmãos, se você está em Cristo, se nós estamos em Cristo, há de fato aqui, irmãos, verdades que são colocadas de forma muito verdadeiras. Tem muito crente desanimado, entristecido, achando que tanta coisa, acreditando em mentiras de Satanás, deixando de acreditar na verdade de Deus. E meus irmãos, observe que Satanás, ele tenta implementar tristeza na alma, colocar dúvida sobre a nossa salvação, sobre a nossa fé, até. Eu me encontrei com um rapaz um dia desse: pastor, eu não tenho certeza se eu sou crente, porque eu não sinto vontade de ler Bíblia, eu não tenho vontade de ir para a igreja, eu não tenho vontade de orar, eu não tenho vontade de nada. Eu já me esforcei o máximo e eu não tenho vontade de nada. Uma pessoa que nós conhecemos. Observe. Mas quando eu fui investigar e ver, foram a armadura de Deus. Ele tirou todinha, deixou num canto assim e ficou sem nada. Pronto, vamos para a batalha? Todo furado de bala, no sentido figurativo. Todo esquartejado. Disse: meu irmão, a sua parte você não está fazendo. E aí, queridos, observe, meus amados, que nós não devemos acreditar nas mentiras de Satanás, mas na verdade de Deus. E eu vou dizer algumas aqui, para alegrar o nosso coração. Se você está em Cristo, se nós estamos em Cristo, se você está unido a Ele pela fé, então você é salvo nele. Amém? Salvo dos seus pecados, salvos do maligno, libertado do império das trevas e transferido para o reino da luz, resgatados da morte eterna e herdeiro da vida eterna. Esta salvação que lhe foi dada, conquistada por Cristo na cruz, foi através disto que fé foi imputada a nós, para que crescêssemos e pudéssemos andar na luz. Assim sendo, irmãos, a salvação, ela já nos alcançou, e veio a nós o conhecimento do nosso Salvador, que já nos levou à viva esperança. Deus, então, irmãos, supriu o seu povo com uma arma ofensiva, bem como defensiva, chamada espada.
de dois gumes, que é a palavra de Deus. Assim sendo, irmãos, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Viva e eficaz. E mais penetrante do que a espada de dois gumes. E penetra até a divisão da alma e espírito. E das juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Como também a lei do Senhor restaura a alma. Conforme Salmo 19, verso 7, e esse texto aqui, Hebreus capítulo 4, verso 12. Observe então, irmãos, que quando nós olhamos então para a palavra de Deus, até nisto Satanás ele gosta de se apoderar. De tentar fazer com que a gente cante coisas que são antibíblicas. Até nisso. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela deve ser o nosso prumo, ela deve ser a nossa rota, ela deve ser o juiz da nossa vida. A palavra de Deus. Se o que eu quero fazer está de encontro à palavra de Deus, não faça, não faço. Por quê? Se eu fizer em desacordo com a palavra, eu vou cometer um pecado. E a palavra de Deus, ela deve estar em todas as áreas da vida do crente. Então, o louvor da igreja, o louvor que nós cantamos, meus irmãos, a gente tem que prestar atenção para saber se a palavra está realmente de acordo. Aliás, se a música está de acordo com a palavra. Eu preciso perceber e entender isso de forma clara. Assim nos meus relacionamentos. Será que as nossas relações com os nossos irmãos e com os nossos parentes passa no crivo da palavra de Deus? Será que passa? Se não passar, estamos na rota errada. Pode parar, retornar e fazer o caminho. E refazer o caminho. Será que o seu namoro passa no crivo da palavra? Será que o seu casamento passa no crivo das escrituras? Porque é muito bonito a gente orar e dizer: Senhor, muda, Senhor. Pronto, só isso. Será? Será que a palavra tem sido norteadora na nossa vida? Em todas as coisas? Será que passa na peneira da palavra? E aí, na armadura de Deus, eu tenho que estar com a espada em punho. Essa espada aqui, para poder eu estar protegido. E a espada, ela é de dois gumes, ela corta dos dois lados. Ela está cortando aqui, tanto para mim aqui, ó, como para quem está aí do outro lado aí. Não tem outra explicação. E assim, meus irmãos, se pensarmos neste verso, à luz da tentação de Cristo, descobriremos que ele usou a palavra nos ataques de Satanás em todas as tentações. Ele usou as escrituras sagradas. E é o que nós devíamos fazer. Mas para usar as escrituras como defesa, eu preciso conhecer as escrituras. Não é usar um versículozinho aqui, outro ali, todo descontextualizado, para poder fazer uma defesa. Não, conheça as escrituras. Leia, vamos ler mais, irmãos, as escrituras sagradas, para a gente poder estar com essa espada em punho. E para finalizar, no verso 18, observe, irmãos, o que é que o apóstolo Paulo finaliza dizendo nesta parte: orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Observe, irmãos, aquilo que o apóstolo Paulo fala no verso 18, no verso 19, ele estende um pouco ainda mais a sua oração e diz: e orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho. E meus irmãos, quando nós olhamos para isso, queridos, oração é algo extraordinário que precisa acontecer na nossa vida. Este verso, quando o apóstolo Paulo fala isso, ele enfatiza aquilo que a oração ela deve representar, exatamente num conjunto substanciado de que a nossa vida precisa estar fortalecida com esta armadura de Deus. Mas eu preciso fazer o quê? Buscar viver uma vida piedosa. E aí leitura da palavra, oração e comunhão. Não podemos fugir disso. Para concluir, irmãos, nós queremos dizer que a força e a coragem, irmãos, espirituais são necessárias para a nossa caminhada.
Às vezes, Satanás se apresenta para nós. Às vezes, ele bota diante da gente, para andar com a gente, um endemoniado. E, como o pastor Augusto Nicodemos disse, Judas, quando vendeu Cristo para ser crucificado, ele estava ali tomado por um espírito mau, por Satanás. E ele não estava batendo no chão, cuspindo, enrolando a língua, se entronchando. Não, ele estava normalzinho aqui, ó, endemoniado. E às vezes a gente está ladeando a nossa vida, abrindo a nossa guarda para uma pessoa do Satanás, do capeta, para que nos prejudicará. Será usado para nos abater. Daqui a pouco a gente está fazendo as coisas erradas, está desmanchando, está desanimado, está tudo. O que é que está acontecendo? O que está acontecendo? Cuidado nas relações. Mas pastor, mas é da igreja, e daí? E daí? É a nossa fé com o Senhor. Observe, irmãos, a armadura cristã, ela foi feita para ser utilizada. E não é possível, irmãos, deixar a armadura até que nós tenhamos dominado a guerra, ganhado a batalha e chegarmos na glória. Os nossos inimigos, irmãos, eles procuram nos assediar nas coisas que estão relacionadas à nossa alma, à nossa crença. Então, cuidado com filme, com série, com conteúdo. Cuidado com podcast, cuidado. Tem muitos deles que é só para botar dúvida na sua mente. E Satanás está lá, trabalhando devagarzinho. É para poder lhe botar abaixo. Veja quantos, até por aqui já passaram. E hoje não quer saber nem ouvir falar de igreja. Preste bem atenção. Sabe o que foi isso? Falha na armadura. Deixou-se ser levado. E o fim está aí, posto. Observe, irmãos, devemos então decidir, queridos, pela graça de Deus. E não nos rendamos a Satanás de forma nenhuma. Devemos então resistir, queridos, que ele de fato fugirá de nós. Assim diz a palavra de Deus. Se nós cedermos ao que ele está fazendo, ele vai tomar o nosso terreno. E daqui a pouco estamos dominados e estamos caídos em frangalhos. Devemos, irmãos, então dar lugar a pensamentos santos em nossa vida cotidiana. E isso aqui, no dia a dia, nós somos assediados a pensar coisas erradas, a maquinar planos que está errado, é desonesto. Precisamos pensar nisso, queridos, e nós devemos orar com todo tipo de oração, conforme o apóstolo falou aqui. E ele fala sobre orações públicas, só em casa, comunitária, no meio dos irmãos, de forma solene, de forma súbita. De repente a gente está num local e se sente tentado. Ore a Deus: Senhor, me ajude aqui nesse momento. Eu sei que é gostoso pensar nisso, a minha carne ela pula querendo isso aqui. Senhor, tire de mim esse pensamento. Tem que fazer isso, irmãos, porque é assim que funciona. Senão não vamos ganhar a batalha. E queridos, assim sendo, devemos confessar os nossos pecados ao Senhor. Devemos pedir a Deus, ao Senhor, irmãos, misericórdia, ação de graça pelo seu favor, para que nos ajude a caminhar com esta armadura. Os nossos inimigos, irmãos, são fortes e eles têm força, não maior do que a de Cristo, jamais, nem em pé de igualdade, pois o poder de Deus está acima de todo e qualquer principado ou potestade ou organização. O poder de Deus é inestimavelmente maior. E assim, queridos, nosso Redentor, o Todo-Poderoso, nos ajudará a vencer essas lutas. Por esta razão, queridos, devemos estar animados no Senhor, crer de fato na sua provisão. E se alguém não cuida de fato da sua armadura, da sua caminhada, dificuldades extremas nós teremos em viver uma vida cristã. E a igreja sofre com isso. Não pense, porque é algo difícil de lidar, é lidar com pessoas não convertidas como se elas fossem convertidas. Pense num desafio grande para o pastor da igreja. Isso envelhece a pessoa, isso desgasta, cansa, porque as evidências é de alguém totalmente desprotegido com a armadura de Deus. Não está nem aí. Satanás deita e rola e tudo, e é um desmantelo, e a gente não tem poder para poder fazer nada, apenas orar
e conduzir e pedir graça ao Senhor para continuar. Meus irmãos, que esta palavra nos desperte a pensar em tudo isso aqui, a olhar para esse texto, para este amor do apóstolo sobre este texto aqui, ao escrever para a carta aos Efésios, na finalização da sua carta, e nos ajuda a poder encontrar respostas para tantos dilemas espirituais que temos vivido no nosso tempo. Que Deus nos abençoe, irmãos, que Deus nos dê da sua graça, que possamos, de fato, vencer as batalhas espirituais do nosso tempo. Queridos, vamos orar ao Senhor?